Oi, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o Calc Landscape e a parte de composições e insumos do Calc Landscape, tá? Eu comecei nesse exemplo aqui um orçamento em branco, não tem nada aqui, e eu vou começar a botar coisas no meu orçamento, tá? Então eu vou colocar aqui, tem um abacateiro, ok, vou colocar. E eu vou aproveitar, vou colocar também esse eônio, ok, que é uma suculenta. E eu vou colocar também uma palmeira. Eu vou colocar só 3 plantas. Opa. Vou colocar só 3 plantas. Vou pegar essa palmeira aqui, a palmeira africana. E vou jogar ela aqui. Bom, joguei 3 itens aqui e ele me trouxe a quantidade de 1 unidade, né? Legal. Então, olha, quando eu trouxe a Pérsia americana, que é o abacateiro, ele me trouxe aqui 1,5, que é a altura da muda, né? E trouxe isso na coluna nome. Por que ele fez isso? Porque eu posso ter no meu orçamento outras coisas que não são plantas. Então, eu poderia ter um aspersor aqui, né? Eu poderia ter um mobiliário aqui, então vou ter esse banquinho de ferro aqui. Então meu orçamento é mais complexo do que isso. Mas eu estou lidando com as plantinhas, elas estão aqui no meio, então essa coluna chama nome. Se eu quiser ver o nome popular aqui, eu tenho que listar somente as plantas. Aí ok. Se eu estou vendo só plantas, o programa escondeu aquele aspersor, escondeu aquelas mobiliários que eu coloquei, está me mostrando só planta e separou elas por tipo, lá, uma suculenta, uma palmeira, uma árvore, tá? Bom, eu na verdade gosto de ver a tabela mais simplificada mesmo. Quando eu pego o meu abacate aqui, a Pérsia americana, eu tenho aqui a quantidade. Eu não vou comprar um, tá? Eu vou comprar, por exemplo, 10. Vou botar uma alameda de abacateiros lá no meu projeto. Beleza. Eu alterei a quantidade, mas a composição que está aqui, o que é a composição? Essa é uma composição de execução. Então, abacateiro, plantio de árvore, palmeira, se eu dou 2 cliques, ele está me dando lá, ó, quanto de NPK, de areia, de calcário, eu vou usar para fazer o plantio de 1. Né? Como eu vou ter 10 plantios, então eu vou ajustar aqui, eu sei que 10, tá? Por que o programa não faz isso automaticamente? Tem vários motivos. O que eu estou falando de automaticamente? Eu posso chegar aqui e falar, olha, vai ter 5 dessas palmeiras aqui, africanas aqui. Por que o programa já não altera aqui para mim automaticamente? Porque não necessariamente a relação é direta. No caso de plantio mas vamos supor que essa minha palmeira seja uma palmeira que, em vez de ter 1,5 m de muda, ela tem 15 metros de muda. Ok? Então, se é uma palmeira de 15 metros de muda, o cara não vai me entregar isso lá. Ele vai me entregar diferenciado. Eu vou ter que pagar para o cara me entregar essas palmeiras. Eu poderia até botar o preço dela já incluindo o frete. Mas é um exemplo, você pode encontrar outros casos. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou pegar um transporte de carga lá até 15 km. Show. E eu vou botar aqui quanto que vai ser a distância de onde estão essas palmeiras até a minha firma. Vamos supor que estejam 12 km. Ok. Então olha, essa minha palmeira, ela tem 5 plantios e tem 12.000 metros de frete. Então são coisas distintas que eu posso jogar aqui. Quando eu jogo esse transporte dentro da palmeira, fica mais fácil para eu saber que esse abacate não vai estar naquele caminhão, né? Naquele caminhão vai estar essa palmeira aqui. Então esse é um caso em que eu vou ter quantidades diferentes. Também tem um outro caso. Por exemplo, eu tenho esse meu abacate, eu vou querer tutorar as mudas. Então eu tenho uma composição aqui que eu criei, ela tutora simples para arborização urbana. Mas vamos supor que eu só vou tutorar os abacateiros que estão perto da rua.
Os que estão lá no fundo do meu quintal, eu não vou tutorar, porque ninguém, o dono da casa não vai fazer vandalismo. Quem faz vandalismo é a pessoa que está passando na rua. Então eu só vou tutorar 5. Ok? Então eu estou tutorando 5, mas eu estou plantando 10. Ainda tem um outro caso. Tá? Aqui no programa tem até um botão que eu posso alterar o percentual da quantidade de mudas. Por que isso? Porque às vezes, se for uma obra pública, você pode pensar que as quantidades vão ser muitas, mas eu vou ter perda, alguma planta pode morrer e tal. Então, de repente, é melhor eu fazer um orçamento comprando 12, mesmo sabendo que eu vou plantar 10, porque uma ou outra vai morrer, e no final, se sobrar, tá? Isso é mais difícil com árvore, mas uma suculenta aqui que tem 15 centímetros de altura, se eu comprar lá para encher um canteiro de 3 metros quadrados, eu vou ter muitas mudas. Vamos ver como é que seria no caso dessa suculenta. Eu tenho essa minha suculenta aqui e ela não veio composição nenhuma. Por que não veio composição nenhuma? Eu notei que o banco de dados que sai aqui de fábrica, ele tem, olha só, nesse botão aqui, ó, tipo vezes composição, eu consigo cadastrar qual composição eu vou usar para cada tipo. Então, bambu, eu vou usar esse aqui. Trepadeira, esse aqui. Grama em placa. Minhas árvores está aqui, essa composição. A minha suculenta foi sem uma composição cadastrada padrão. Então, eu vou escolher aqui uma das que eu tenho. Você pode criar uma composição, não é muito o assunto desse vídeo, mas eu mostro onde fica. Tá? Então, essa minha suculenta, eu vou plantar ela como se fosse uma forração ou canteiro. Ok. Cliquei em salvar, ele deu uma limpada aqui, mas foi salvo. Tá? Beleza. Se eu der uma olhada... Agora, ele não fez nada. Repara que ele não criou a composição aqui. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Eu falei que ia mostrar onde cadastra novas composições. Está aqui, ó, em cadastro, composições. Aqui eu posso criar as minhas composições. O botão inclui, tá? Vamos voltar aqui agora no meu, na minha suculenta, que ele não criou aqui uma composição associada. Ele não criou. Eu vou ter duas opções. Eu posso tirar essa... Na verdade, tem várias opções aqui. Eu posso apagar essa planta daqui. Clico aqui para inserir novamente. Foi a primeira suculenta. Tá? Inseri ela novamente. Agora ele veio. Aqui me dá até mais um caso. Olha só, eu estou comprando um eônio. Não faz muito sentido plantar um, mas o esquema de plantio é em metros quadrados. Então eu deveria vir aqui e falar que eu não vou usar. Eu vou plantar 1 metro quadrado. E aí eu vou ter meu espaçamento. Entre as minhas mudinhas, eu vou botar aqui, ó, 20 centímetros. Tá? Se eu quiser mudar aqui para centímetro, 20 centímetros. Então, ok. Eu tenho 1 metro quadrado e agora eu tenho 1 metro quadrado. Ficou compatível essas duas medidas aqui. A outra coisa que eu poderia fazer seria simplesmente excluir todas as composições. Porque eu tenho um botão gerar composições. O que esse botão faz? Ele me pergunta se eu tenho certeza que vou fazer isso. Por quê? Porque ele vai ler o banco de dados, a configuração que está aqui, e vai colocar de novo. Então ele colocou de novo. Tá? Ele dobrou as composições aqui, ó. Então eu vou ter que, antes de mexer nisso, excluir e mandar gerar de novo. O problema de excluir e gerar de novo é que aquela composição aqui da palmeira eu vou ter que inserir novamente, porque ele excluiu todas as composições. O programa foi feito assim, né? Para eu excluir, criar de novo. Por quê? Porque eu estou fazendo um orçamento, pode ter muita coisa, eu venho aqui, mudei minha dosagem, né? Dos itens, vezes composição e tal, organizei tudo, aí eu posso chegar, excluir tudo e fazer novamente, tá?
Então ele foi pensado para que você faça com atenção. Então não é uma coisa assim, faz aí de qualquer jeito que o programa vai fazer dar certo no fim. Não, você tem que saber o que você está fazendo. Tá? Você tem que estar pensando que isso é uma coisa real que vai acontecer. Cadê aquele meu transporte? Que eu vou mudar aqui para quilômetro de novo. Vou botar meus 12 quilômetros. Ok, aí ele apareceu aqui. A minha Pérsia americana eu tinha colocado uma tutora. Eu também tenho a possibilidade de chegar aqui, ó, itens vezes composição. Vou pegar o meu abacate e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a tutora. Ok? O que significa isso? Olha. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, composição de execução definida para este tipo de item. Qual que é o tipo de item? O tipo árvore. Então, para o tipo árvore, quer dizer, meu abacate é uma árvore, ele está levando a composição plantio de árvore. Além disso, o meu abacate leva uma composição específica para ele, que é a tutora simples para arborização urbana. Então, se eu pegar uma outra árvore aqui qualquer, ela não vai ter essa tutora simples. Aqui, ó, peguei uma outra árvore, ela só tem o do tipo, não tem o específico. Vou voltar no abacate. Ok? O meu abacate tem. Então agora, se eu realmente excluir as minhas composições e gerar novamente, o meu abacate levou a tutora. Só que aí voltamos no começo do vídeo. Eu só vou plantar 10 abacates e eu só vou tutorar 5 deles. Não vou tutorar todos, né? A minha palmeira, o meu AN aqui, eu vou fazer 1 metro quadrado, ok? E a palmeira, tá? Então é melhor fazer tudo com calma para não ter que ficar tendo esse retrabalho que eu estou tendo aqui. Mas o programa foi pensado para funcionar dessa forma mesmo. Porque você vai fazer isso durante o seu orçamento. Você vai mudar e ajustar, né? Você vai ter as plantas que você vai precisar de um frete específico, outras não. Porque você ainda tem outra possibilidade, né? Vamos supor que eu tivesse aqui mais outra palmeira. Que seja essa palmeira anã aqui, legal, e que o fornecedor dessa palmeira, aí aqui vai ter, sei lá, 12 mudas. Aí eu vou ter que mudar meu esquema de plantio aqui para 12. Estou comprando a palmeira, estou considerando que não vai morrer nenhum. Se eu quiser botar os dois no mesmo caminhão, eu posso deixar esse transporte só aqui, ou eu posso até tirar o transporte daqui e vir na composição complementar e colocar o transporte aqui na composição complementar. Mas aí eu vou ter que lembrar mesma forma. Está aqui a composição complementar, quilômetros, 12, tá? Aí eu tenho que saber que esse transporte é dessas palmeiras aqui, porque eu tirei a composição daqui de dentro. Então eu consigo fazer as duas coisas. Eu consigo lançar uma composição que seria no meu orçamento inteiro, eu consigo lançar composições aqui dentro de cada item. E fica solto as duas coisas. Eu posso ter uma quantidade aqui que vai me corresponder a uma quantidade diferente no item, tá? Terminei. Aí eu tenho um botãozinho aqui para gerar meus insumos. Tá? Os insumos, ele vai ler essas composições, o que tem dentro, e vai calcular aqui os totais. Legal. Eu também consigo no insumo, olha, eu tenho um botão aqui para limpar os insumos todos, deixar 100, para vir aqui e gerar eles novamente, beleza, que corresponde a esses botões aqui em cima. E eu tenho a possibilidade de lançar um insumo, sei lá, vou colocar aqui, ó, 1 metro cúbico de areia, tá? Botei por minha conta, joguei 1 metro cúbico, eu não sei onde eu vou colocar isso, mas eu consigo lançar
um insumo manualmente aqui no meu orçamento. Para quê? Para você ter a flexibilidade de fazer o orçamento como você quer. O problema, o que você tem que ter atenção é que se eu excluir meus insumos, ele vai incluir inclusive esse que eu lancei manualmente. E quando eu colocar novamente, eu vou ter que saber, ó, eu apaguei tudo e estou colocando novamente. Tá? Então esse é o esquema de funcionamento aqui do Calc. Tá ok?